Você já imaginou enfrentar um gigante com nada além de uma funda e algumas pedras? Essa é a imagem que vem à mente quando pensamos em Davi, o jovem pastor que derrotou Golias e se tornou um dos maiores reis de Israel. Mas a história de Davi é muito mais do que um momento de bravura. Ela é um mapa cheio de lições espirituais e práticas que podem transformar a forma como enfrentamos os desafios da vida. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa narrativa bíblica, explorar suas mensagens poderosas e descobrir como elas podem nos inspirar a viver com mais fé, coragem e propósito. A história de Davi começa em um cenário humilde. Ele era o caçula de uma família de pastores, tão insignificante aos olhos do mundo que nem foi chamado quando o profeta Samuel chegou para ungir o novo rei. Mas Deus não olha como o homem olha. Enquanto todos viam um menino comum, Deus via um coração dedicado. Essa é a primeira lição que Davi nos ensina. Deus escolhe aqueles que têm um coração voltado para Ele. Quantas vezes você já se sentiu pequeno, incapaz ou ignorado? Talvez no trabalho, na família ou até na igreja você pensou: eu não sou o suficiente. Mas a história de Davi nos lembra que Deus não busca perfeição. Ele busca disposição. Ele viu em Davi um coração que confiava, e é isso que ele procura em você hoje. Antes de enfrentar Golias, Davi passou anos cuidando das ovelhas de seu pai no deserto. Lá, ele enfrentou leões e ursos, protegendo o rebanho com coragem e habilidade. Essas batalhas no anonimato não eram coincidências. Cada luta era uma preparação para o grande momento. Isso nos leva à segunda lição. Deus usa nossas lutas diárias para nos moldar. Pense nas suas próprias batalhas. Talvez seja a paciência que você exercita ao lidar com um colega difícil, a perseverança em continuar orando por uma situação que não muda ou a força para superar uma tentação que ninguém vê. Essas pequenas vitórias são como os treinos de Davi no deserto. Deus está te preparando, mesmo quando você não percebe, para enfrentar os gigantes que virão. Quando Davi se apresentou para lutar contra Golias, o cenário era desanimador. O gigante filisteu tinha quase 3 metros de altura, usava uma armadura pesada e zombava do povo de Israel. Todo o exército estava paralisado pelo medo. Mas Davi não viu um gigante invencível. Ele viu uma oportunidade de glorificar a Deus. Essa é a terceira lição. A fé nos faz enxergar além do medo. Quantos Golias você enfrenta hoje? Talvez seja uma crise financeira que parece esmagadora, um diagnóstico médico que te assusta, ou um conflito familiar que parece sem solução. Davi nos ensina que com Deus, o tamanho do problema não define o resultado. Ele olhou para Golias e disse: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Essa confiança não veio da força de Davi, mas da certeza de que Deus estava com ele. Outro aspecto poderoso da história é a humildade de Davi. Quando Saul ofereceu sua armadura, Davi recusou. Ele sabia que não precisava das armas dos homens, porque sua força vinha de Deus. Ele pegou sua funda, uma ferramenta simples que ele dominava, e 5 pedras lisas. Essa é a quarta lição. Confie nos dons que Deus te deu. Você não precisa ser como os outros para vencer. Talvez sua funda seja sua habilidade de encorajar alguém, de organizar, de ensinar ou de orar. Deus colocou dons únicos em você, e é com eles que Ele quer que você enfrente seus desafios. Pense em alguém como Ester, outra figura bíblica, que usou sua coragem e sabedoria para salvar seu povo. Ela não tentou ser um guerreiro, ela usou o que Deus lhe deu. O mesmo vale para você. Mas a história de Davi também nos mostra que fé sem ação é incompleta. Ele não ficou parado, esperando que Deus fizesse tudo. Ele correu em direção a Golias, com coragem e determinação, confiando que Deus guiaria sua pedra. Isso nos traz a quinta lição. A fé exige movimento.
Quantas vezes ficamos paralisados esperando um milagre sem dar o primeiro passo? Davi nos ensina que confiar em Deus é também agir com ousadia. Pense em Noé, que construiu a arca mesmo sob zombaria, ou em Moisés, que estendeu sua vara sobre o Mar Vermelho. A fé deles os levou a agir e Deus fez o resto. No seu caso, talvez o primeiro passo seja perdoar alguém, buscar ajuda para um problema ou começar aquele projeto que Deus colocou no seu coração. A ação abre a porta para o milagre. Além disso, a história de Davi nos aponta para algo ainda mais profundo: a glória de Deus. Quando ele enfrentou Golias, ele declarou que a batalha era do Senhor. Sua vitória não era para exibir sua própria força, mas para mostrar o poder de Deus. Essa é a sexta lição. Nossas vitórias devem glorificar a Deus. Cada vez que superamos um obstáculo, alcançamos um sonho ou vencemos uma luta, é uma oportunidade de dizer ao mundo que foi Deus quem nos sustentou. Pense em como você pode compartilhar sua história. Talvez seja contando a um amigo como Deus te ajudou em um momento difícil, ou postando uma palavra de gratidão nas redes sociais. Cada testemunho é uma pedra que derruba os gigantes da dúvida ao seu redor. Mas a jornada de Davi não terminou com Golias. Ele enfrentou muitos outros desafios, a perseguição de Saul, conflitos familiares e até seus próprios pecados. No entanto, em cada momento, ele voltava a Deus com arrependimento e confiança. Isso nos ensina uma sétima lição. A fé é uma jornada, não um momento isolado. Davi não era perfeito, mas seu coração sempre buscava Deus. Quando ele caiu, como no caso com Batseba, ele se humilhou e buscou perdão. Isso nos lembra que, mesmo quando erramos, Deus está pronto para nos restaurar. Sua graça é maior que nossos erros, e Ele nos chama para continuar a caminhada. Outra lição poderosa vem da paciência de Davi. Mesmo sendo ungido como rei, ele esperou anos para assumir o trono. Ele não forçou o caminho, não tentou derrubar Saul, mas confiou no tempo de Deus. Essa é a oitava lição. Esperar em Deus é um ato de fé. Quantas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo? Mas Davi nos mostra que o plano de Deus é perfeito. Talvez você esteja esperando por uma resposta, um emprego, uma cura. Continue confiando. Como diz Eclesiastes, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus está trabalhando, mesmo na espera. Por fim, a história de Davi nos convida a refletir sobre nosso propósito. Ele não era apenas um pastor, um guerreiro ou um rei. Ele era um adorador. Seus salmos, cheios de louvor, lamento e gratidão, mostram um homem que vivia para Deus. Essa é a nona lição. Nossa vida deve ser um louvor a Deus. Cada passo, cada vitória, cada lágrima é uma chance de nos aproximarmos dele. Pense em como você pode transformar seu dia a dia em um ato de adoração. Talvez seja orando antes de tomar uma decisão, agradecendo pelas pequenas bênçãos ou ajudando alguém em nome de Jesus. A história de Davi não é apenas um relato do passado. Ela é um chamado para você hoje. Seus gigantes podem ter nomes diferentes: medo, dúvida, fracasso, solidão, mas o Deus de Davi é o mesmo. Ele te chama para confiar, para usar os dons que ele te deu, para agir com coragem e para viver para a sua glória. Então, levante-se, pegue sua funda, enfrente seus desafios e confie que Deus está com você. Ele nunca falha e com ele você pode vencer qualquer gigante. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha com a gente nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe e te dê força para viver o propósito que Ele sonhou para você.